Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Aqui é o advogado, professor, programador Fernando Lopes, e hoje vamos discutir uma questão muito interessante que é um projeto de lei chamado aí o projeto de taxação dos super ricos, algo do gênero, mas para nós a relevância é sobre o mercado de criptoativos, especificamente sobre o mercado DeFi. Muitas pessoas estão com dúvidas. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no que o projeto traz para nós estarmos fundamentados, né? Então aqui o projeto de lei número 4.173/2023 dispõe sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é no exterior. Tá? Vamos ver quais são as referências aqui a criptoativos. Por exemplo, aqui o artigo 3º. Os rendimentos oferecidos em aplicações financeiras no exterior. Para fins do disposto deste artigo, consideram-se. O que ele está falando aqui? Quais são as aplicações financeiras? Primeira, são aplicações financeiras no exterior. Quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo, exemplificamente, depósitos bancários remunerados, certificados de depósitos remunerados, criptoativos, carteiras digitais ou contas correntes com rendimento, cotas de fundo de investimento. Bem, aqui primeiro então sublinhar criptoativos e carteiras digitais. Em detalhe, você já percebe que ele está equiparando criptoativos a aplicações financeiras, ou seja, ele está equiparando criptoativos a ativos financeiros. Isso dá uma outra discussão, tá? Mas não é o objetivo de hoje. Veja que quando ele fala aqui sobre rendimentos agora, rendimentos, remuneração produzida pelas aplicações financeiras no exterior, incluídos variação cambial da moeda estrangeira ou outra questão a ser sublinhada aqui, ó, variação da criptomoeda em relação à moeda nacional, ou seja, isso aqui é autoexplicativo, certo? Você comprou a criptomoeda, houve uma valorização, uma variação positiva, então a incidência desta lei. Perfeito? Então vamos voltar aqui para a gente conversar agora um pouco, porque há muitas dúvidas e a gente está preocupado especificamente aqui com a questão das chamadas finanças descentralizadas. Porém, pessoal, como eu sempre falo, o mercado de criptoativos ainda é totalmente desconhecido pelo legislador. O legislador não sabe como que funciona esse mercado. Então, primeira coisa, ninguém possui criptoativos no exterior, certo? Não existe. Ou você possui criptoativos, ou você não possui criptoativos. Agora, ninguém possui. Não existe, eu possuo criptoativos no Brasil, ou fulano possui criptoativos no exterior. Isso não existe. Se você já acompanha nosso canal e conhece os fundamentos técnicos mínimos relativos ao assunto, você sabe que isso é uma grande tolice. Mas vamos tentar entender o que o legislador quis efetivamente dizer com criptoativos no exterior. Bem, mas primeiro vamos entender o que é no exterior. Temos que começar primeiro com essa questão. O que significa eu possuir um ativo no exterior? Significa, por exemplo, que eu possuo uma aplicação, como alguma daquelas que foram mencionadas ali, em um banco nos Estados Unidos. Perfeito? É feita uma transferência, transfiro valores, por exemplo, tá? Faço um SWIFT, e vou comprar títulos do Tesouro Americano, por exemplo. São aplicações que estão no exterior, que geram créditos para mim frente a órgãos ou pessoas físicas ou jurídicas que estão sediadas no exterior, ok? Se essa empresa, por exemplo, falir, onde eu tiver, eu vou ter ainda um crédito, certo? Vai ter todo um procedimento, assim como ocorre no Brasil. Criptoativos, isso não se aplica a criptoativos. Os criptoativos, eles estão em uma rede descentralizada de computadores, conforme nós falamos. Na última aula do nosso tutorial, temos um tutorial aqui gratuito sobre tokenização de ativos reais, onde nós estamos falando sobre tokenização para você que não conhece absolutamente nada sobre criptoativos. Ou melhor, sobre tokenização, nunca ouviu falar sobre tokenização? Então confira lá no nosso tutorial. O que nós falamos basicamente? Que todo criptoativo ele existe em uma rede distribuída. O que isso significa? Significa que a existência do ativo está vinculado à existência de uma rede formada por computadores espalhados pelo mundo. Portanto, nós falamos que isso é uma rede
transnacional. Há um detalhe ainda, que é a questão que esse criptoativo, vamos pensar, por exemplo, o caso do Bitcoin. A pessoa não possui efetivamente o ativo. Esse ativo ele não tem como ser transformado, por exemplo, em papel, como ocorre com o dinheiro. Então o que acontece é que, se por exemplo um desses elementos, desses elementos que integram a rede, parar de funcionar, e a rede continua sendo mantida. Se a rede toda parar de funcionar, simplesmente não existe mais criptoativos. Eu não posso, por exemplo, entrar com uma ação no exterior contra os nós que integram o Bitcoin. Eu não posso entrar com uma ação no exterior contra os nós que integram a rede Ethereum, pelo menos prima facie, porque se eu conseguir provar de fato que esses ativos pertencem a um grupo específico de pessoas que sustentam a rede, aí é uma outra questão, que estejam sediados no exterior. Perfeito? Mas vamos assim, em regra, pensando no Bitcoin, por exemplo. Então, no caso do Bitcoin, funciona dessa forma. E o que a pessoa efetivamente ela possui? Ela possui uma espécie de senha, que nós chamamos de chave privada. Essa senha não se confunde com o criptoativo. Perfeito? Ali é falado sobre carteiras digitais. Totalmente vago o termo. Né? Provavelmente ele está querendo se referir aos softwares onde você pode armazenar, por exemplo, senhas privadas. Mas não vamos entrar nessa discussão. Então o que acontece? Essa senha, o que ela possibilita que você faça? Que você basicamente, grosso modo, movimente o criptoativo de um ponto da rede para outro ponto da rede. Tecnicamente, ele permite que você crie UTXOs, certo? Unspent Transaction Outputs. Você cria isso que ele permite que você efetivamente venha fazer. Mas em nenhum momento você está possuindo o criptoativo. Tanto que se você, por exemplo, perder esta senha, né, deixar de subir ela, acontecer alguma coisa, o que acontece? Aquele criptoativo vai continuar ali, ninguém vai conseguir mais movimentar ele de um lado para o outro, mas ele vai continuar ali, pertencendo a quem? Vai continuar pertencendo a você? Não, ele vai continuar pertencendo à rede. O Bitcoin ele pertence efetivamente, tecnicamente, à rede. Os usuários eles podem fazer movimentação, criar UTXOs, mas o Bitcoin não posso. É até errado tecnicamente você falar assim, eu possuo o Bitcoin. Mas isso já é uma outra questão, um pouco mais aprofundada. Então é isso. Então ninguém possui efetivamente criptoativos no exterior. O que você possui efetivamente, se você quiser equiparar, vamos aqui pressupor, se você quiser equiparar a posse da chave privada que te permite fazer a criação de UTX ou de movimentar o ativo digital de um ponto a outro da rede, se você quiser equiparar isto a possuir criptoativos, então isso não significa no exterior. Significa que você possui criptoativos em uma rede transnacional. Certo? É uma diferença. Uma coisa é no exterior, outra coisa é algo que está distribuído, que é mantido por uma rede cooperativa transnacional. E por que isso é importante? Por quê? Se você pensar de forma contrária ao que eu estou dizendo, então as corretoras brasileiras, que efetivamente possuem essa chave privada, também possuem criptoativos no exterior. O que seria um absurdo, elas passariam a ser taxadas. Porque todo criptoativo que existe no mundo está nessa rede transnacional. Então todo mundo que possui criptoativo possuiria criptoativo no exterior. Perfeito? Então veja como este argumento que eu estou utilizando aqui ele faz todo sentido. Certo? Então, e qual que é o efeito prático, né, sobre isso? E agora nós entramos no que de fato o legislador quis dizer com este texto. Bem, o que ele está querendo dizer aqui, tá? Embora ele deveria ser claro, isso pode ser contestado judicialmente, mas vamos aqui fazer um argumento de boa fé em prol do legislador. O que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas que dão dinheiro para uma empresa do exterior, para que essa empresa do exterior compre criptoativos em nome dessa pessoa. Então, é isso que ele está querendo dizer. Então não quer dizer que você possui criptoativos no exterior, quer dizer que você está dando dinheiro para um intermediário no exterior comprar criptoativos para você. Isso é o que ele está querendo dizer. Então, nesses casos, incidirá a tributação. Logo, por exemplo, em operações P2P, né, ou vamos dizer, se você recebeu
recebeu Bitcoin na sua carteira, ou que você fez uma operação nos chamados Automated Market Makers, onde não houve a entrega de um capital para um terceiro no exterior, para que esse terceiro pudesse adquirir criptoativos, isso não será considerado possuir criptoativos no exterior. Você possui criptoativos. Ou seja, não há qualquer diferença, por exemplo, o sujeito que tem Bitcoin no Brasil, na China, na Indonésia, que tem ali a chave privada, na verdade, tem posse dessa chave privada, não existe qualquer diferença entre esses sujeitos, independente da localização onde eles estejam, porque a rede Bitcoin é uma rede transnacional, ok? Então isso que é o grande problema, as pessoas não conhecem o que eu chamo de a ontologia dos criptoativos. E aí gera-se uma série de confusões, principalmente quando você passa a ter intermediários no mercado, que são as corretoras centralizadas, e as pessoas começam a associar o mercado de criptoativos a essas corretoras, que atuam de fato como bancos, a bem da verdade. Elas pegam o teu dinheiro e se comprometem a fazer um investimento. Aonde elas vão fazer esse investimento aí é outra história. Em geral, elas vão comprar criptoativos. Algumas, na verdade, elas dizem o quê? O que é a corretora, inclusive, seja um ponto para um outro ponto. Elas falam que sequer elas compram criptoativos. Nós tivemos agora o caso, por exemplo, do mercado Bitcoin, que falou que não possui Bitcoin. Ou seja, o que ele falou basicamente? Que eles disponibilizam um sistema de negociação para que as pessoas possam fazer as transações relativas aos seus criptoativos e aí ela vai ganhar uma taxa de corretagem. Por quê? Porque no Brasil, a administração de recursos de terceiro é cabível apenas às instituições financeiras, sob pena de você estar operando instituição financeira irregular. Percebe? Então, tecnicamente, então esses intermediários eles sequer poderiam fazer administração de recursos de terceiros, apenas disponibilizariam uma plataforma. Certo? Então, mas eu acho que o mais importante então é que você entender que no caso de operações que são realizadas por meio de Automated Market Makers, ou referentes ao Bitcoin, que não envolve essa delegação de recursos para um ente no exterior, não será aplicável essa legislação. Agora, se você, por exemplo, confere recursos para um ente específico no exterior, para que esse ente específico venha adquirir criptomoedas, aí é outra história. Então, e para finalizar, é o que eu falei no vídeo passado, quando eu falei sobre a questão de não existir token de utilidade. As pessoas, não só as pessoas em geral, até mesmo alguns advogados, confundem conceitos do mercado com conceitos jurídicos. O que vale para o direito é o que está na lei, certo? Não importa se o mercado, não importa o conceito de utilidade para o mercado, para o direito, a não ser que tenha uma lei falando, de acordo com a lei, tokens que satisfaçam características X e Y será considerado um token de utilidade. Aí eu tenho um critério jurídico. Enquanto eu não tiver essa definição, se você for se basear pelo que o mercado diz, você vai se dar muito mal. Porque o juiz não conhece o mercado de criptoativos. Você acha que o juiz que vai receber a tua demanda, pode até ser que saiba, mas raramente ele sabe muitas vezes questões complexas da área empresarial. Você acha que ele vai saber entender do mercado os conceitos como o que é token de utilidade, o que é token security? Não, ele vai se basear no que está na lei, que é o que ele estudou. E ele é pago não para saber o que é token de utilidade, ele é pago para saber os conceitos que estão na lei. E essa é a obrigação dele. Perfeito? Então eu espero que tenha agora elucidado essa questão de que ninguém possui criptoativos no exterior. Ou você possui criptoativos, ou você não possui. Esses investimentos no exterior, na verdade, você não possui criptoativos. Quem possui criptoativos é o ente no exterior para quem você deu dinheiro, que vai efetivamente fazer a gestão da chave privada. Espero que tenham entendido. Nos vemos na próxima.